queria dar as boas-vindas a vocês aqui em Campinas. Feliz de todos estarem aqui. É difícil falar depois do Kaká, viu? Um excelente speaker e acho que a minha responsabilidade aumentou aqui, mas tudo bem. O tema da minha aula, me propuseram essa pergunta. Esses são meus conflitos de interesse, eu vou procurar ficar no tempo. E as pacientes com mutação, né, de variante patogênica ou provavelmente patogênica em genes de alta penetrância, durante toda a minha apresentação eu vou falar paciente mutada, pessoal, senão eu perco muito tempo para falar isso aqui, que é o certo, o jeito de falar, beleza? Então, muito mais fácil. A gente começa a pensar algumas coisas quando a gente está diante de uma paciente dessa com câncer, claro. E alguns fatores vêm na nossa cabeça, porque a ideia de indicar uma mastectomia contralateral é inerente a isso, já que a gente sabe que são pacientes que têm alto risco de ter uma nova doença na mama contralateral. Então, vem a idade, estadiamento, a expectativa de vida que está relacionada com a idade e também a resposta, por exemplo, a um tratamento neoadjuvante, caso a gente opte por oferecer para essa paciente. Então, todo esse contexto a gente tem que elaborar. E não é fácil isolar uma variável que foi me pedido aqui na pergunta, que é a idade, mas a gente vai tentar. E, claramente, a gente tem que pesar duas coisas: o que eu tenho de benefício para essa paciente e os riscos que elas podem ter com a cirurgia possível que eu vou realizar. Primeiro benefício seria a redução do risco de um novo tumor. E como a paciente tem câncer, um outro benefício poderia a gente pensar o quanto isso vai impactar em sobrevida global para essa paciente. Ok, e os riscos? Né? Tem os riscos imediatos da nossa cirurgia, que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Complicações, perder a prótese, ficar sem necrose, etc. Vou deixar o pessoal da oncoplastia falar, não sei, na palestra de oncoplastia. E a qualidade de vida, a gente tem que pesar isso. Por quê? Porque as pacientes que fazem mastectomia bilateral, a gente já tem dados de que ela tem pior qualidade de vida do que aquela que faz unilateral e que faz quadrante. Então, eu estou piorando a qualidade de vida. Mas eu penso assim, estou piorando a qualidade de vida dessa paciente, mas talvez eu tenha melhorado a ansiedade dela por ter um novo tumor, já que ela é mutada. E não, até ansiedade, né, depressão, são scores que a gente pode perceber nesse trabalho que pioram. Então, eu vou ter uma piora da qualidade de vida, portanto, eu tenho que ter bastante ganho. E aí eu penso, essa coorte, ela foi feita em pacientes, incluídos mutados e não mutados, são pacientes jovens. Será que na mutada ela é menos impactante a qualidade de vida, já que essa paciente mutada ela tem um risco maior de ter câncer? Não. Quando se compara a mutada com a não mutada, é a mesma coisa, a qualidade de vida é igual. E essa coorte mostra que a longo prazo a qualidade de vida vai caindo. Quem não viu paciente que a gente opera, fica ótimo, faz a mastectomia bilateral, dá 1 ano, 2 anos, começa assim. Não consigo dormir de bruços, é assim mesmo, doutor? Aqui ficou um pouquinho torto. Não tem como melhorar isso? Isso aí é comum. Só não vê quem não faz. Tá? Então, piora a qualidade de vida. Se piora a qualidade de vida, a gente tem que trazer benefício. Esse gráfico aqui é bem bacana, porque coloca os genes de alta penetrância. Dá para perceber claramente que é um gráfico de risco por frequência. E o BRCA1 e o BRCA2 são genes de alto risco e genes com alta frequência. Os outros têm riscos menores e com baixa frequência. Portanto, é menos frequente ter pacientes com câncer nesse contexto dos outros genes. Então, toda a minha apresentação aqui de mastectomia bilateral vai ser baseada em pacientes BRCA1 e 2, porque não tem dados consistentes dos outros genes em relação à mastectomia bilateral nos outros genes. Isso importa? Importa. Por quê? Se a gente pensa em risco, são genes que têm menores riscos. Olha uma comparação só do BRCA1 e BRCA2. Depois de 20 anos, o risco de ter acumulado, de ter o câncer contralateral. O BRCA1, que tem uma altíssima penetrância, 40%. O BRCA2, que tem uma penetrância também considerada alta, 26%. Os outros vai ser menos. Então, eu não posso extrapolar os dados do BRCA1 e 2 para os outros genes, que provavelmente têm menos risco de ter um câncer contralateral. Beleza. O estudo ideal seria isso aqui.
Eu coloquei entre aspas para ninguém entender que existe esse estudo, tá? Porque tem um estudo IDEA, né? É um estudo randomizado, um paciente com câncer de mama unilateral que vai fazer uma mastectomia do lado para tratamento e que tem uma mutação, e a gente randomizar entre fazer mastectomia contralateral e o outro lado sem cirurgia. Controlada por idade, controlada por gene mutado, controlada por estágio. E isso não existe, pessoal, não tem. Então a gente se baseia tudo em estudos de coortes que tem vieses, os principais, viés de seleção e viés de tempo. O que é o viés de seleção? Eu opero a que é melhor. Eu espero 2, 3 anos para operar aquela paciente que tem um estágio avançado. E o viés de tempo? Viés de tempo que é comum em todos esses estudos. São estudos antigos e que a mutação foi testada depois de muito tempo que a paciente já teve câncer. E aí depois fizeram a mastectomia contralateral. Isso tira o grupo algum grupo que nem fez o teste, ok? Então isso está inerente nesses trabalhos. Pois bem, a gente pensar em redução de risco de mama contralateral, a gente já sabe, mastectomia contralateral reduz. Aqui a gente vê na população geral. Sobrevida global, aí a gente tem alguma dúvida, né? Por quê? Nesse trabalho, né, uma coorte super grande, após ajustes, viu que a sobrevida global com mastectomia contralateral na população geral, o benefício é mínimo, ou na melhor das hipóteses, inexistente, né? Ou é inexistente ou é mínimo, né? E o benefício, claramente, ele varia por idade e por estadiamento. Essa foi a primeira, eu acho que o primeiro trabalho, né, em 2014, que a Claire Metcalf apresentou, mostrando algum impacto em sobrevida. E o importante nesse estudo é mostrar o quê? Primeira coisa, o benefício ele vem a longo prazo. Se a pessoa morrer antes ou tiver uma idade avançada, o risco dela ter um novo câncer é muito baixo. Então, o benefício ele começa a partir de 10 anos do câncer inicial. E olha esse trabalho aqui, olha o viés que existe nesse estudo. Fizeram a mastectomia contralateral, em média, 2,3 anos depois do câncer. Isso aí é um viés tremendo. Você selecionou aquelas que foram mal nos primeiros 2 anos, um triplo negativo. No ano seguinte, foi publicada essa outra coorte, um estudo dinamarquês, mostrando também que a mastectomia contralateral ela beneficiaria em relação à sobrevida global. Esse trabalho também é um trabalho interessante, mas traz alguns dados que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o tempo médio de realização da mastectomia contralateral foi 2 anos, e 52% das pacientes realizaram o procedimento depois realmente de 2 anos. Mas aqui já traz um dado importante que pode ajudar a gente a responder a questão da idade. As pacientes mais novas teve benefício e as mais velhas, de 40 anos, não mostrou benefício. E o ano passado foi publicado essa grande coorte, que eu acho que é o estudo que a gente vai ficar por anos utilizando ele para definir nossa conduta em pacientes com câncer de mama com menos de 40 anos. Foi apresentado em San Antônio em 2024 e publicado ano passado. E uma coorte em que a gente tem mulheres, todas mutadas BRCA1 ou 2, com quase 2.500 em cada grupo que realizaram ou não. Esse estudo ele tem um menor risco de viés. Eles tiveram o primor de pegar as pacientes, por exemplo, somente que tinham a mutação durante o diagnóstico ou que previamente já tinham o diagnóstico da mutação. Isso diminui muito o viés de tempo. E também o viés de seleção, eles fizeram uma análise depois de 3 anos em todas as pacientes vivas para tentar minimizar esse viés da seleção, né? Para vocês terem uma ideia, olha o tempo médio da realização da mastectomia, 0,8 anos. Então, esse estudo a gente pode trazer algum dado mais consistente. O que ele mostrou? Que a cirurgia contralateral nas menores que 40 anos traz benefício em sobrevida global, livre de doença, intervalo livre de câncer de mama e eventos de câncer de mama. E mais, ele mostrou também que o tamanho do tumor e o status da axila e quimioterapia talvez não influencie esse ganho. Isso é importante, porque às vezes você tem uma paciente jovem, mas com estágio super avançado. E a idade, na verdade? Pacientes mais velhas é pior? Né? Essa coorte fala que sim, mas eles fazem uma dicotomização em 50 anos.
mostrando que abaixo de 50 eu tenho benefício, acima de 50 eu não tenho benefício. Mas apenas 75 casos tinham mais que 60 anos. Será que nessas mais velhas eu tenho benefício? Quando a gente vê essa grande coorte, mostrando que em 6.010 mulheres com mais que 65 anos, a gente só encontrou 2,6% de mulheres com mutação e que no segmento após 10 anos, a gente acabou avaliando só 3 casos de mastectomia contralateral, já vem em mente o que acontece. Uma pessoa que teve o câncer de mama numa idade muito avançada, a chance dela ter um novo câncer vai ser extremamente baixa. Portanto, o benefício dela da mastectomia contralateral é muito pequeno, ou inexistente ou muito pequeno. E por isso, o que eu concluo? A idade, ela influencia. Sim, ela influencia. A cirurgia está bem indicada na jovem, principalmente nas menores de 45 anos, e tem um benefício limitado nas idosas, principalmente nas maiores que 65 anos. A idade é uma variável contínua e está associada à expectativa de vida, então não existe um cutoff assim, acima de 50 é bom, abaixo não tem. Cada caso vai ter que ser avaliado individualmente. Talvez alguma com mais que 65 anos possa ter benefício. Da mesma forma, pode ser que pacientes com menos que 40, com muitas comorbidades, um tumor muito avançado, talvez não tenha benefício. Queria agradecer a vocês e pedir para vocês curtirem e compartilharem os vídeos que a gente está fazendo pela Comissão de Educação Continuada da SBM Regional São Paulo.